Olá, deusas! Olá, deuses! Vamos dar continuidade à parte 2, né? Eu teve a parte um, em que eu fui até a carta A Força, dei uma boa introdução sobre a jornada do tarô. Assistam o vídeo 1, eu vou deixar o link aqui embaixo, vou tentar também deixar um card aqui em cima. E ah, não esqueçam também, né, de curtir o canal, de comentar se possível, se é isso mesmo, se você está gostando, para eu entender o que você quer, o que você quer estudar mais, o que eu posso trazer, quais são as suas dúvidas. Isso tudo me ajuda a criar conteúdos direcionados a você que está aí estudando tarô, né? No caso aqui dessa playlist. Se você não quer estudar tarô, mas ama escutar os conselhos do tarô, toda segunda-feira eu trago a carta da semana. Já tem 2 vídeos lá, então comente também o que você quer saber, o que você quer ouvir. E toda sexta eu vou trazer algum conteúdo sobre arquétipos, autoconhecimento, um pouquinho e uma pitada de magia, pra gente fazer esse mergulho de forma leve, fluida e gostosa, ok? Então vamos dar continuidade. Se você não assistiu o vídeo 1, a parte 1, na verdade, assista, tá? Antes de vir pra cá. Então eu parei bem no problema que a gente tem, problema entre aspas, né? Pelo menos quando eu comecei, eu levei um susto danado quando eu me deparei com essa troca, né? Eu falei, opa, será que meu tarô tá errado? Eu lembro que o primeiro tarô que eu tive foi um tarô chamado Cosmic Tarot, e ele é todo baseado no tarô de Rider-Waite-Smith. Então, quando eu comprei o Marcélia ou quando eu estava acompanhando vídeos para estudar, né, eu me deparei com essa troca e levei um susto. Pois bem, quando a gente chega aqui na Carta da Força e a Justiça, né, na verdade, na Carta 8 de ambos os decks de tarô, a gente chega com com esse baque aqui, com essa troca. O tarô de Marcélia segue essa ordem, né? Chega na 8ª carta, após o carro, a gente tem a justiça. E no tarô de Rider-Waite, a gente tem, na 8ª carta, a gente tem a força, certo? No tarô de Marcélia, a carta da força, ela se encontra na casa 11. E, que a gente já vai passar por lá. E aqui no Rider-Waite-Smith, a gente tem a justiça na casa 11, certo? Então, por que houve essa troca? Bom, aqui, quem fez essa troca, na verdade, foi o Rider-Waite-Smith, né? Foi o Eduardo Waite e a Pamela Smith. E eles fizeram essa troca baseado em estudos astrológicos, estudos numerológicos, né? Então e também ocultistas, porque eles eram de uma ordem ocultista. Então a gente tem essa troca, eles acharam mais viável. A casa 8, que é a casa de Leão, está a carta da força. Então, qual é o certo, qual é o errado? Não tem nenhum certo, nenhum errado, né? Os tradicionalistas, o pessoal que gosta de tarot tradicional, vai dizer que o correto é a justiça na casa 8. Assim como o pessoal da numerologia, quando vai fazer o estudo do arcano, né, com nome e tal, que a gente tem essa parte da numerologia. Eu não sou numeróloga, mas eu sou curiosa. Então, eles vão dizer que aqui o correto é a justiça na carta 8, tá? E o pessoal mais moderno, mais entusiasta, vai dizer que o correto. Na verdade, assim, o pessoal mais moderno, mais entusiasta, tipo eu, vai dizer que não existe mais correto, certo? Se, por exemplo, eu for fazer uma numerologia em cima do nome, em cima do dia, né, de alguma conta que eu tenho que fazer, eu vou considerar a justiça 8, certo? Mas não tem nada contra aqui a força na casa 8, não. Não faz diferença nenhuma, gente, em relação a significados, tá? É só uma questão de ordem mesmo, e talvez aí vá fazer alguma diferença na questão numerológica, né? Pra quem estuda numerologia, ou pra quem faz numerologia cabalística. Então, talvez aí tenha essa diferença. Mas, considerando os significados, que é o que a gente tá estudando aqui nessa, né, playlist inicial, básica, pra gente que tá começando a estudar, considerem como, na verdade, assim, o mesmo significado, a mesma essência da carta, tá? Então, a carta da força, vamos aqui, a carta da força. No Rider-Waite Smith, a gente tem uma mulher segurando um leão, domando, né? Ela não tem força física, né? Uma mulher normal, assim, ela não é halterofilista, ela não é sarada, sabe? Ela não faz supino,
Mas assim, falando sério, tem alguns significados assim bem lúdicos nessa carta. Eu amo de paixão a carta da força, me diz muito, né? Porque é a força, na verdade aqui os elementos eles conversam demais, sabe? Essa mulher, né, sem força física, segurando ali a boca do leão, né? O leão que poderia simplesmente atacá-la, sabe? Acabar com ela. Ele tá ali, né, olhando para ela, deixando ela fazer tudo que ela quiser com ele, porque ela tem o domínio sobre esse lado selvagem. Mas ao mesmo tempo que a gente teme o leão atacar a moça, atacar a mulher, né? A gente vê aquela miscata que estava presente também no chapéu do mago, né? A gente tem ela de branco, que é uma coisa meio virginal, né? Uma coisa inocente, uma coisa de pureza, que traz pureza, sentido de pureza. A gente tem ali atrás uma paisagem, né? Que a gente, opa, aqui a gente tem a montanha, a gente tem as árvores, né? E a gente tem o leão aqui. Então aqui tudo tem um significado, né? O leão é o lado mais selvagem, é o lado mais indomável, né? As nossas sombras, tudo aquilo que está enterrado lá dentro da gente e que às vezes vem à tona com muita ferocidade e a gente não sabe por que agiu daquela forma, a gente não sabe por que disse ou por que rugiu como leão. E isso é as nossas sombras vindo à tona, aquilo tudo que a gente não disse, aquilo tudo que não nos permitiram dizer, aquilo tudo que não nos permitiram ser. Né? Não porque fomos obrigados, mas é porque para a gente se encaixar nessa sociedade atual, né? Uns vão chamar de Matrix, outros vão chamar de várias coisas aí, né? Não vamos botar a sociedade no geral. Para a gente se adequar a essa sociedade, para a gente se encaixar, a gente precisa deixar, né, algumas coisas de lado. Algumas conveniências sociais, né? Convenções, combinados, né? A gente começa aí na primeira infância, observando, né, os nossos genitores, nosso pai, nossa mãe, o nosso responsável, a pessoa que foi responsável, que esteve ao nosso lado durante a infância. A gente tem a escola, né? Então isso tudo vai moldando a nossa essência. E muita coisa, né, que não necessariamente seria coisas ruins, tá? Mas elas acabam sendo abafadas, né? E elas ficam lá, opa, não vou ser dessa forma, não posso falar isso, porque papai e mamãe não gostam, sabe? Ah, se eu fizer tal gesto, minha mãe briga comigo. Se eu agir de tal forma, eu vou ser dado como boboca, né? Essas coisas de criança, assim. E isso forma a nossa essência, a nossa personalidade. Mas também deixa muitas feridas, sabe? Porque às vezes a gente deixa de ser quem a gente é. A gente deixa de fazer as coisas que a gente gosta pra agradar e ter o amor da nossa mãe, agradar e ter o amor do nosso pai, agradar e se encaixar em algum grupo na escola, ter amigos, sabe? Então tudo isso o leão aqui representa, né? Só que essas coisas, elas não somem, elas ficam lá guardadinhas. E quando a gente, por exemplo, vê alguém que acaba sendo tudo aquilo que a gente queria ser ou que a gente queria fazer e a gente não fez, né? E a gente acaba vendo uma pessoa, a gente espelha aquilo vem, sabe? Ou uma situação que te traga muita raiva. Qualquer coisa assim vai desenterrar esse leão e ele vai vir à tona. Então essa carta representa justamente, sabe, o domínio dessas sombras, desse lado selvagem. Não que a gente deva se dominar o tempo todo, mas a gente deve trazer isso pro nosso lado, né? Em alguns decks de tarô, esse leão caminha calmamente ao lado da mulher, sabe? Então ela com muito autoconhecimento, com muita calma, sem ansiedade, ela entende que aquele é o lado selvagem dela e que ela vai precisar em determinados momentos usar essa força, sabe? Essa força sombria, porque nem sempre, gente, depois que a gente vira adulto, a gente vai deixar de ser o que a gente é, dizer as coisas que a gente precisa dizer, deixarem fazer com a gente o que quiserem. Então a gente precisa dessa força indomável, às vezes para dizer não, para colocar limites. Então, esse leão representa isso. E essa mulher representa. As duas figuras representam nós, né? Nós, seres humanos, na nossa psique. E assim, nossa, eu tô me estendendo demais. É porque eu amo de verdade essa carta. De verdade, eu amo essa carta. Tá? E aqui a justiça vamos, né? Vamos pra fazer todas as leituras aqui, né? Deixa eu fazer aqui a força do Marcelo. Na força do Marcelo, a gente tem a mesma situação, tá? A Lamiscata tá em forma de chapéu, igual o mago, né? O mago do Marcélia. Ela também segura a boca de um leão, né? O pobrezinho do leão aqui tá meio mirradinho, né? Nesse desenho. Mas assim, a gente entende que que é o leão. A gente entende aqui que é o leão, né? E então é a mesma coisa aqui, sabe? Ela segura o leão, ela tem essa aparência, sabe? De fazer egípcia. Ai, meu leão, vem cá. Eu preciso dele, sabe? Mas eu não quero que ele me dome. Eu preciso dessa força. Mas ela não pode ser maior que eu. Ela tem que estar ao meu lado.
Então a gente precisa se domar no sentido não de se adequar, como a gente fazia na infância. A gente precisa se domar no sentido de saber usar essa força nos momentos ideais. E saber que vai haver momentos em que não vai ser necessário agir como leão, mas sim como uma mulher. Que age de forma calma, observativa e ciente de que, né, nós temos as nossas luzes e as nossas sombras, certo? E aqui, vamos ler a justiça, né? A justiça do Marcélia e a justiça do Ridoeite. A justiça do Marcélia, né, que é a carta 8, a gente já tem aí outra carta, tá? Outro mundo. A gente vem aqui na justiça, se a gente for considerar a carta anterior, aqui do Marcélia, é a carta do carro. Lembra que eu falei lá no vídeo 1 que a carta do carro, ela é aquele impulso que a gente precisa tomar, aquela decisão que a gente precisa tomar, que diferente do louco, que é um impulso, uma decisão, se jogar de forma inocente, né? É uma decisão, um impulso, uma ação que a gente precisa tomar, mas com direção e sabendo aonde se quer chegar. Porque quem vai para qualquer lugar, né? Quem não sabe para onde vai, espera. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Vocês lembram que eu falei isso lá no vídeo 1? Então, e aqui a justiça, ela tá logo após a carta do carro, né? O arcano do carro. E ela vem no meio do caminho lembrar, olha só, as decisões que você toma, os impulsos que você toma, ela aparece na frente lá do carro. E fala assim, os impulsos que você toma, as decisões que você decide, vai haver consequência. Então, pensa bem para onde você quer ir. Pensa bem no que você está fazendo. Porque o vento que dá lá é o vento que dá cá. Essa justiça aqui, ela é uma justiça que ela vê os dois lados, sabe? Então, às vezes, a gente acha que a gente está com a razão, que nós somos perfeitos e que nós não tomamos, né, nenhuma decisão errada, ou que a gente, enfim, né, que a gente nunca erra. Ou a gente se cobra isso. E na real mesmo, a gente sempre tem que pensar que tudo que a gente faz tem uma consequência, seja pra gente mesmo, seja para outras pessoas, né? Por que eu dei o exemplo do carro? Porque a decisão do carro, do arcano, vai ter consequências. Podem ser consequências que tragam bons presságios, pode ser consequências que acabam, né, machucando alguém. Perdão. Então, eu preciso de um copo d'água aqui, esqueci de colocar. Então, minha gente, a justiça sempre tá aqui preparada pra gente falar, olha, eu errei nisso, tá? Fulano também errou comigo, mas eu também tomei tal decisão errada, eu também, sabe? A gente reconhecer que a gente também não é perfeito. E que aos olhos da justiça, pelo menos da justiça divina, sabe? Existe dois lados. Sempre existe dois lados, sempre existe duas polaridades. E a justiça aqui do Eight, ó, a gente vê ela também, ela não é tão diferente, né? Ela também tem uma espada aqui na mão, né? Aqui a espada tá pra cima, né? Como se estivesse empunhando a espada, mas não ameaçando, mas falando dos dois lados, né? A espada tem dois lados. Aqui também ela tá segurando uma espada, sabe? A balança, tá? A espada numa mão, a balança em outra. Os dois objetos falam de dois lados, a espada fala de dois lados cortantes, sabe? A balança fala de pesos e medidas, pra gente ter noção sobre o peso das nossas ações, sabe? As cautelas. E ela também tem aqui, ó, duas colunas. Uma coluna aqui, outra coluna aqui, diferente daqui do Marcélia. E ela tem um lenço ali, né? E um lenço azul. E a mesma essência, tá? A mesma essência. Como se ela estivesse avaliando. Ai, sério, olha só. Obrinhas daqui do meu bairro. Tem quando eu tô gravando vídeo, gente. É um problema, né? É um probleminha. Bom, gente, eu acho que por enquanto parou, né? Se começar, eu dou uma paradinha aqui. Bom, fomos bastante tempo aqui na carta da justiça e da força, certo? Eu vou passar as duas e a gente vai normalmente voltar para a ordem aqui do tarô, certo? Então a gente tem na casa 9, a gente tem o eremita, certo? O eremita aqui do Eight e aqui do Marcélia. Tô ajeitando aqui, gente, vai ficar bonitinho. Então, aqui no Marcélia, no Eight, a gente tem, né, um senhor de idade, a gente já viu uma pessoa mais velha, né? Segurando um bastão, e ele aqui tá segurando uma lamparina. O fundo é azul, né? Um fundo mais frio, e ele tá caminhando como se fosse, acho que numa neve, enfim. Né? São cores bem frias, tirando o amarelo ali, né? Que significa
iluminar a consciência, né? E esse bastão aqui, que é como se fosse buscando uma base, né? Então, essa carta aqui, tanto no Rider-Waite-Smith quanto no Marcélia, a gente tem um afastamento, né? Ele indica um afastamento, uma busca, né, por iluminar a consciência, como mostra aqui na lamparina, né? Ambos seguram lamparinas, aqui no Marcélia também, né? A gente tem as cores predominantes do Marcélia. Ambos estão com um cajado na mão. Esse cajado aqui eu tenho a impressão que esse cajado aqui no Marcélia é uma serpente, sabe? Pode ser, tem alguns decks de tarô que traz como serpente, né? E a serpente, ela é ela tem um significado muito intenso de cura, de troca de pele, sabe? De buscar, assim, os cantos mais profundos da gente mesmo. E o eremita, ele faz essa busca, né? Ele se afasta de tudo, né? Ele vai para um ambiente isolado. Em alguns decks de tarô retrata ele subindo uma montanha, né? Com neve, enfrentando uma nevasca. Então ele se afasta de tudo para buscar soluções. Quando ela sai numa tiragem, eu sempre vejo como um afastamento das coisas, não por covardia, mas um afastamento para se ter uma visão de tudo, né? Quando a gente se afasta, como por exemplo, quando a gente está no avião, que a gente olha lá para baixo, a gente vê tudo muito pequenininho, sabe? Quando a gente está lá embaixo, é tudo muito grande. Então é aquilo, quanto mais no olho do furacão você tá, né, mais difícil ver o todo, ver tudo que está acontecendo, ver todas as nuances, ver todas as possibilidades. E essa carta aqui, ela mostra essa necessidade de se afastar para buscar respostas internas, sabe? E voltar com respostas. Então ela não é um afastamento por covardia, por não quero ver, não quero participar, não quero me envolver. Mas é uma busca por respostas para que se venha com soluções, né? É aquela famosa assim... quando alguém faz uma crítica, é uma crítica construtiva? Porra nenhuma, né? Não é uma crítica construtiva. Porque crítica construtiva, primeiro, de quem não construiu nada, é mó furada. E segundo, né? A pessoa não tá ali, não tá dentro de você, sabe? Não sabe o que você passou, não sabe o que você viveu, não sabe o porquê das coisas estarem acontecendo dessa forma. E também não tem noção, sabe, das coisas por um todo, porque tá ali junto. Não tem esse afastamento, sabe? Não tem essa visão. E o eremita, ele tem essa visão, sabe? Ele volta com solução, não com crítica construtiva. Ele volta com solução. Por exemplo, eu gosto quando a pessoa vai fazer alguma crítica a algo que eu tô fazendo, que ela faça crítica, tudo bem, pode fazer, se for no intuito de ajudar, mas que venha com solução. Ou com algo que ela fez e deu certo na vida dela. Aí tudo bem, certo? Então, o eremita, ele tem essa essência, sabe? De se afastar de tudo. Ele traz um homem mais velho, né? Porque a sabedoria, né? E indica sabedoria, experiência também. E essa lamparina em busca de iluminar esses lugares mais remotos, né? Iluminar ali, talvez, por exemplo, o leão ali da carta força, sabe? Que tá ali num canto mais isolado, mais escuro da nossa consciência, que se chama inconsciência, né? Então, o eremita, ele representa isso. Aqui a próxima carta, vamos virar assim, né? Aqui a próxima carta, a gente tem a roda da fortuna, né? E a roda da fortuna, aqui no Rider-Waite, ela é bem simbólica, né? Ela tem muitos símbolos. Ela tem os quatro criaturas, né, que representam os 4 elementos da natureza. Ela tem essa roda com vários símbolos aqui, ó, do alfabeto, se não me engano, hebraico, né? Ela tem a esfinge, ela tem a serpente, ela tem o cão aqui, e ela tem os 4 animais místicos que representam os 4 elementos. Certo? Então, essa roda, ela representa os altos e baixos da vida, né? Assim como você, às vezes, está aqui embaixo, você vai estar aqui em cima, né? A serpente, né? Lembra ali da serpente do bastão do eremita, né? Ela indo para baixo, né? Porque aqui embaixo, às vezes, a gente está num momento tão difícil da vida e não percebe que esse momento está fazendo algum ensinamento, né? Não estou dizendo que é bom a gente estar sempre por baixo, não é isso. Mas se você estiver nesse momento assim, a jornada é essa, é altos e baixos, vai ter um momento que você vai estar embaixo, vai ter um momento que você vai estar mais denso, que você vai estar mais, né, nesse aspecto mais negativo, mais denso. Você, ao invés de você permanecer ali, focar naquilo, se pergunte o que aquilo tem para ensinar, sabe? O que esse momento tem para ensinar. Porque quando você começar a subir aqui, ó, quando você começar a subir, você vai vir cheio de sabedoria para lidar aqui em cima com as questões da vida, sabe? Com sabedoria, com experiência.
Então não é ficar choramingando quando a vida tá mal. É entender que isso faz parte da vida, sabe? Logo, logo você vai estar em cima, vai estar cheio de história para contar, cheio de sabedoria. E cada vez que você fizer esse giro, você vai saber cada vez mais lidar com isso e fazer esse giro mais rápido. Certo? E a mesma coisa aqui na Roda da Fortuna, sabe? Só que aqui no Tarot de Marselha, né, tem menos símbolos místicos. Mas é a mesma coisa, os animais aqui, certo? Aqui são 3. A roda, sabe? Indo pra baixo, indo pra cima. Aqui a esfinge também, ela é uma esfinge assim meio... né, gente? É meio esquisitinha assim, mas é o Tarot de Marselha, eram traços, né? Eu tenho até uma explicação sobre esses traços do tarô. Vou falar aqui, né, porque... Enfim, temos muitas cartas ainda, provavelmente esse vídeo pode ainda terminar terminar na parte 3, mas eu vou falar. A gente, por exemplo, a gente como humanidade, né, é muito engraçado pensar isso, porque esse tarô aqui, ele é de 1400 e alguma coisa. 1400 e alguma coisa, nos anais da história humana, não é tão longe, né, gente? A gente tá aí perto, historicamente falando. Se a gente for comparar com Grécia, se a gente for comparar com Suméria, sabe? Se a gente for comparar com África, se a gente for comparar com os vikings, né? Do norte, povo do norte. A gente tá falando da sociedade medieval recente, praticamente, né? E por que os desenhos eram tão rebuscados assim? Por exemplo, a gente tinha na Grécia uma perfeição dos traços humanos nas esculturas. E era bem anterior isso aqui, né? Muito anterior. É que aqui, gente, a gente está em plena Inquisição da Igreja Católica. Era proibido se desenhar com perfeição o corpo humano ou qualquer figura que seja. Era proibido. Então os artistas, eles não é que eles não soubessem desenhar e desenhavam dessa forma, sabe? É que não podia. Então eles deram um jeito dele para jogar o tarô no mercado, que eu acho que já é disruptivo. Disruptivo, quase que não sai a palavra. Já é bem disruptivo, concorda comigo? Então por isso que os desenhos eram mais rebuscados, tá? Não que eles não soubessem desenhar, mas havia essa proibição. Se vocês forem pegar as artes desse tempo aqui, tá? Vocês vão ver que eram os desenhos mais, né, mais mal traçados. Mas era o estilo da época, tá? Não porque era o estilo uma escola. Acho que sim, mas era mais porque não se podia desenhar com perfeição o corpo humano. Mas isso depois, com o tempo, vieram outros movimentos que eu acho que isso foi ficando para trás, ok? Então, aqui é a Roda da Fortuna. Vamos agora para a carta do pendurado, na verdade é o enforcado, né? Só que ele não tá enforcado. Na verdade, é o enforcado que não tá bem enforcado, né? Ele tá pendurado. Por isso que às vezes eu chamo de pendurado. Por exemplo, se eu for fazer uma consulta e essa carta sai, eu prefiro falar o pendurado pra pessoa do que o enforcado, porque a pessoa se assusta. Os consulentes se assustam. Já fala assim, eu vou morrer enforcada, né? O povo é assim. Quem atende sabe. E quem vai atender vai ouvir isso, tá? Então aqui nessa carta, a gente tem, né, um homem que tá preso pelo pé. Gente, isso aqui era uma tortura, tá? Ele não tá enforcado, mas isso aqui matava. Só que matava de uma forma muito pior do que enforcado, inclusive. Porque o enforcado, ele era enforcado e morria ali, né, rápido, não de forma menos dolorida, né? Não tô defendendo o que é menos, nem sei se isso é cabível aqui, menos pior. Mas assim, aqui era uma tortura lenta e agonizante, porque o sangue ia todo para a cabeça da pessoa. Né? A pessoa provavelmente não se tinha esse conhecimento na época, mas a pessoa morria de derrame, né? Porque o coração não conseguia mais bombear o sangue aqui para cima. Então era uma morte lenta e muito dolorosa, muito ruim. Tá? Então, o pendurado aqui, a essência dessa carta, sabe? Você vê, ele tá pendurado, mas ele tá pleno aqui. Ele tá pleníssimo. Se fosse eu tava me debatendo com cara de cu, sabe? Eu vou morrer! E aqui não, ele tá pleníssimo, sabe? É como se ele tivesse se deixado se colocar nessa posição. Não é menos dolorido, mas foi uma escolha, tá? Então, às vezes, a gente escolhe estar nesses lugares doloridos, sabe? Ou, às vezes, colocam a gente nesses lugares doloridos e a gente acaba escolhendo ficar. E a partir desse lugar, a gente acaba tendo uma visão, tá? Uma visão diferenciada das coisas. Então, você tá aí num relacionamento tóxico, né? Não, você não, porque não desejo isso pra ninguém. A pessoa tá vivendo um relacionamento tóxico, sabe? Ela sabe que é tóxico, ela não consegue sair dali. Mas, eu tô procurando aqui a posição perfeita. Mas,
Mas a partir daquilo ali, ela começa a ver aquela pessoa tóxica com ela, não mais como perfeição, porque geralmente a pessoa tóxica no começo, a gente vê ela com muito amor, né? Pessoa diferenciada, pessoa perfeita. Na verdade, a gente começa a ter uma visão diferenciada daquela pessoa, que ela não é perfeita, que ela é tóxica, que ela pode fazer mal a você, que ela está fazendo mal a você. Né? Então, esse aqui é um exemplo. A gente pode dar um exemplo aqui de um trabalho, de um chefe abusivo, sabe? De lugares que a gente escolhe estar, mas acaba vendo as coisas como elas são. E a partir disso aqui, se precisa se iniciar um novo ciclo, tá? Porque aqui, no caso, é uma outra forma da carta morte. Tanto que depois dessa carta aqui a gente tem a morte. Porque ele morreu. Ele morreu, né? Ele fechou o ciclo. Então quando essa carta sai, não quer dizer que a pessoa vai morrer enforcada. Mas quer dizer que a pessoa tá num momento dolorido, sabe? Que ela se colocou, que ela aceitou estar ali. E que ela tá tendo essa visão, tá tendo essa consciência. E a partir daquilo, ela vai mudar de vida. Ela vai tomar uma decisão. Ela vai encerrar um ciclo, né? A gente encerra aqui com a morte. A morte aqui no oráculo não é a morte física, mas é uma morte de encerramento de ciclo, ok? Então, a gente chega na morte. A carta temida, a morte. A carta morte, ela não é temida pelos oraculistas, mas ela é temida por quem vê. Você imagina, você tá numa mesa, sai essa carta aqui pra pessoa, é uma carta horrorosa, né? Terror. A pessoa tem um treco. Ela nem é nomeada, mas ela vê isso aqui, ela sabe, a foice, caveira, cabeça, mão, tudo aqui decepado, cabeça de criança, cabeça de rei. É uma carta horrorosa, é um filme de terror. Me diz que isso aqui é bonito, gente, que não é, não. Isso é terror. Isso, assim, não tô dizendo que isso é ruim. Às vezes a gente precisa se, sabe, como que eu vou dizer? Isso aqui não é que assusta, sabe? Ele é tipo impactante. Às vezes a gente precisa se impactar com o negócio pra ter uma noção do que tá rolando. Você se impacta, impactante, sabe? É muito impactante. A gente precisa olhar no olho das coisas que nos assustam, sabe? E a morte, ela tem esse significado de final de ciclo. Ah, Fabi, mas a morte nunca significa morte? Não, depende, né? Eu não gosto de prever isso no tarô, tá? Mas se você, por exemplo, faz uma pergunta se fulano vai morrer e sai a morte, sei lá, eu acho muito. E você sente aquilo, né? Eu acho muito. Se você pergunta se fulano vai morrer, é porque provavelmente fulano tá em fase terminal e tal, e sai a morte, pode significar realmente a morte. Agora, pode acontecer também de dizer o seguinte, ó. Ele não necessariamente vai morrer, mas depois disso, ele vai viver uma vida completamente diferente. Tá? Então ela sempre vem dizendo que as coisas vão se findar de forma dolorida, tá? Quer você queira ou não. Mas, por exemplo, diferente da carta que daqui a pouco eu vou chegar nela, que é a carta da torre, que também fala sobre essas, sabe, de certa forma, esses fins, mas de forma mais catastrófica e inesperada, a morte, você meio que já tá ligado ali que vai rolar um final de ciclo. Só que você não sabe, você tá ali penando, vai rolar, às vezes você tá no modo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e acaba que a vida acaba encerrando esse ciclo, sabe? De qualquer forma, te dando um chute na bunda, e aí você não sabe mais o que fazer. Então, a morte ela vem aqui no oráculo avisar o seguinte, ó, vai encerrar o ciclo, tá dolorido, vai ser dolorido, não tô dizendo que não, mas é melhor você fazer isso, fazendo os seus planejamentos, sabe? Porque essa aqui nesse deck não mostra, mas tem um sol nascendo aqui atrás. Aqui, não dá pra ver direito, né? Tem duas torres aqui, ó. Duas torres, tá vendo? E um sol nascendo ali atrás. É porque amanhã é outro dia. Tá? Então é melhor você planejar o dia de amanhã, sabendo que algo vai se findar, você vai viver o luto, ciente de que amanhã é outro dia, tá? Ou você vai esperar a vida te dar um chute na bunda, tá? Aqui tanto aqui quanto aqui, né, fala que a morte é para todos. A gente vê aqui, ó, criança, mulher, papa, padre, sabe? Tem uma coroa, reis, rainhas, todo mundo vai morrer. Não tem pra onde fugir. É independente de se você ser rico, você ser pobre, sabe? Você ser branco, você ser preto, você ser amarelo, você ser vermelho, azul. Todo mundo vai morrer. É lógico que, né? Sem trazer aqui, eu trago muito essa consciência social, tá, gente? É lógico que uma pessoa de dinheiro, ela vai ter mais oportunidades, talvez, de viver uma vida melhor. Aqui eu sou sincera. E uma pessoa pobre talvez não viva tão adequadamente quanto uma pessoa rica. Só que, da mesma forma que a pessoa rica vai apodrecer ou vai ser cremada, a pessoa pobre também.
Então, esse final é para todo mundo. Pelo menos nisso, não há diferença social, tá? A diferença social, ela fica durante a vida, durante a nossa jornada, tá? Vamos lá. E chegamos na carta 14, a temperança, tá? Eu vou terminar aqui, eu vou falar sobre ela, mas eu vou terminar aqui. E na parte 3 a gente fim dessa jornada aqui, tá? Aqui na temperança, a gente tem uma figura, né? Uma figura alada. Ela, eu costumo dizer que não é homem nem mulher, né? Como se fosse um anjo, o anjo da Anunciação, se eu não me engano. E aqui a gente tem muitos símbolos, tá? Não vou ler todos, senão vai ficar gigante. Mas a gente tem muitos símbolos, tá? O principal são 2 taças, tá vendo? E o anjo está passando o líquido de uma taça para outra, calmamente. Um pé está na água e o outro está na terra, tá? A gente vai ver isso aqui também em outra carta mais pra frente. Acho que inclusive é a próxima. Não, não é a próxima, não. É a outra. E aqui fala muito. Aqui eu vou trazer uma coisa que talvez seja da sua infância. Você sabe quando sua mãe soprava seu cafezinho com leite, o seu chocolatinho, sabe? Alguma coisa que estava quente, assim. Eu lembro que a minha avó Bárbara, ela pegava o café com leite que eu queria tomar e ela ficava passando de um copinho para outro para esfriar. Ela soprava com a boquinha dela e ficava passando de uma xícara para outra para esfriar. E nisso eu tinha que esperar esfriar. Porque se eu fosse tomar aquele líquido, eu queimava minha boca, certo? E aqui a temperança, ela fala muito sobre o tempo das coisas, tá vendo? Ó, de um jarro para outro, sabe? O tempo das coisas, o tempo que as coisas precisam acontecer. No exemplo que eu dei, se eu tomasse o cafezinho com leite quente, eu ia queimar minha boca. Cafezinho com leite, era pequenininha, tá? Hoje em dia estão tudo pelando, adoro. Mas a gente, assim, por exemplo, outro exemplo pra gente entender a essência dessa carta é se você plantar uma árvore, uma macieira, sabe? E plantar e ficar ali. Cresce, 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 que eu quero maçã, quero ficar na sua sombra. A macieira, meu filho, vai cagar e andar pra você, porque ela vai crescer no tempo dela, sabe? Ela vai crescer no tempo dela. Então a temperança fala muito sobre o tempo das coisas, sobre saber esperar, sabe? Sobre nem tanto céu, nem tanta terra. Esse pezinho aqui, ó, pezinho na água, outro pezinho na terra, sabe? Esse equilíbrio, ela fala muito sobre equilíbrio, sobre uma calmaria, mas não uma calmaria de não fazer nada, tá? É uma calmaria de você estar fazendo, você está agindo, mas você sabe que se algo vier antes do tempo, não vai dar certo, tá? No caso da macieira, se ela começar a dar maçã antes do tempo, pode ser que as maçãs sejam ruins. Se ela dar depois, pode ser que as maçãs apodreçam. Pode ser que ela não dê maçã. Pode ser que ela não cresça, pode ser que ela morra antes. Então, tem o tempo certo. Né? Vai ter o tempo da. O pessoal fala assim: tempo de maçã, tempo de abóbora, tempo de não sei o quê. Porque até isso, porque imagina, um tempo que o lugar seja muito. Vente muito. Né? E a árvore está crescendo ali, vai arrancar o pezinho da macieira antes do tempo. Né? Então, tudo tem um porquê na sua vida de acontecer. Algo que você quer muito, você ainda não rolou porque não é o tempo certo. Certo? E se você não ganha na Mega Sena, meu amigo, você tem primeiro que jogar na Mega Sena. E quando for o tempo certo, se tiver esse tempo, você vai ganhar. Eu só falo, então, se vai ser taróloga, quais são os números da Mega Sena? Ai, vejam o meu olhinho virar neste momento, ok? Então, gente, é isso. Eu vou encerrar aqui o vídeo na temperança, né, que é a carta 14, porque aí fecha direitinho até a carta do mundo. Fica dividido em 3 partes, ok, gente? Olha, fiquem aqui com a temperança até a parte 3. Um beijo. Não esqueçam de curtir o vídeo, gente. Não esqueçam de curtir, de comentar o que vocês querem ver aqui depois da parte 3. Eu posso trazer outro tarô Vidente da Luz pra gente analisar. Tem o tarô das musas. Eu posso falar sobre temas que vocês queiram saber, sobre tiragens. Posso ensinar aqui um monte de coisa, tá? Tem um monte de coisa que eu quero ensinar, mas é lógico que se vocês tiverem um pedido aí, eu vou avaliar, fazer um vídeo sobre isso, tá bom, gente? Então, um beijo, não esqueçam de curtir o canal, por favor. Um beijo.